Oi, tudo bem? Vamos lá falar da atividade online 02? Agora a temática é as funções da linguagem e os principais tipos, tá? Então, dentro dessa temática, vocês vão entender que, na verdade, existem, para que haja uma comunicação, como nós falamos lá na aula 01, existem alguns elementos. E aqui, os tipos e funções de linguagem são primordiais para a gente identificar esses elementos. Por exemplo, dentro de uma função, né, de linguagem, existe o destinador, o referente, o destinatário e o código, que na verdade é o que nós estamos querendo expressar com esse tipo de linguagem, certo? Então, o que acontece? Normalmente, nós temos a linguagem como eu já disse a vocês, como uma poderosa ferramenta, né, de interação humana. Então, existem diferentes tipos de funções dentro dessas linguagens. Vou dar dois exemplos para vocês. A função referencial. Essa função referencial, ela é a mais comum e ela está totalmente relacionada à transmissão de informações sobre o mundo real. Então, qual que é o objetivo dessa função referencial? Descrever fatos, ideias, situações, de forma objetiva e clara do mundo que nos rodeia, tá? Bem, um outro exemplo para vocês é a função emotiva. A função emotiva, ela também é conhecida como uma função expressiva, ou seja, ela vai focar nas nossas emoções e nos sentimentos que o emissor, que é na verdade um dos elementos da comunicação, demonstra, né? Emite naquela mensagem que ele vai, na verdade, mediar. Então, neste caso da função emotiva, a linguagem é utilizada exatamente com o propósito de emitir experiências subjetivas e estados emocionais, né? Por exemplo, uma pessoa que está apaixonada, ela tem um comportamento muito característico, né? Inclusive no olhar, na fala, na forma de gesto, de corpo. Você já ouviu falar que o corpo fala, e fala mesmo, tá bom? Então, a função emotiva, ela se traduz muito pelas emoções e pelo próprio ato comportamental, tá bom? Então, e ela é interessante também, porque a função emotiva ela é muito encontrada em outros tipos de funções, como a função poética, como a função por meio da música, de discursos pessoais e assim por diante. Existe vários outros tipos de função, mas uma função bem comum é a função conotativa, chamada de função de linguagem persuasiva. Ela tem o principal objetivo desse tipo de função é persuadir, influenciar o receptor de uma comunicação, né? Esse tipo de função é utilizado muito em publicidades, nas mídias sociais, em propagandas, tá? Então, é uma função importante do ponto de vista social. E uma outra função que a gente vai abordar aqui é a metalinguística, que vai se referir sobre a própria linguagem, né? Então, normalmente existem grupos, existem sujeitos que todos nós temos uma forma muito particular de desenvolvermos a nossa linguagem. E a metalinguística, ela traz isso de uma forma muito clara, tá bom? Então, nessa aula 02 é exatamente o que vocês vão desenvolver, que é classificar, né, a classificação das funções de linguagem, ok? Então, você tem as orientações que está aqui, né, disposto dentro do box da aula 02, tá? Falando sobre o objetivo da atividade, pedindo para que vocês leiam cuidadosamente os textos que foram inseridos ali. Então, você vai escolher um tipo de texto. Pode ser um texto, ou um poema, ou uma notícia, ou uma propaganda, ou um anúncio. Todos esses tipos de textos, né, de linguagens estão disponíveis para vocês na aula 02, tá?
Deixei 2 vídeos para orientá-los também, exatamente falando sobre as funções de linguagem. Assistam, por favor, são 2 vídeos curtos, vai ser importante. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher, você vai ler, na verdade, todos esses tipos textuais que eu deixei para vocês, tá? Cada um deles estão dispostos dentro de um link, é só você clicar nele que você encontra. E aí, depois disso, você vai desenvolver a atividade propriamente dita. Então, você vai descrever o nome e o tipo de linguagem que você vai escolher para desenvolver a atividade. Tá? Então, escolha um deles e aí, em seguida, você analisa o tipo de função, né, textual, o poema, ou a notícia, ou a propaganda vem trazendo para você. Então, por exemplo, um poema. Qual é o tipo de função que você vai encontrar num poema? Eu até dei um exemplo aqui para vocês. Então, você vai identificar o tipo de linguagem que está predominante naquele texto, tá bom? E uma dica para vocês é, escolha realmente exemplos bem claros, para que não haja dificuldade. Leia o material didático, veja os 3, pelo menos os 4 tipos básicos, que eu dei uma geral aqui para vocês, né, sobre as funções de linguagem, e desenvolva dentro dos links ali, que tem um poema, uma propaganda, uma notícia, um texto, qual é a principal tipo de linguagem que você encontra dentro de cada um deles, ok?